Como é que a gente organiza as contas da empresa? Como é que a gente faz um controle de entradas e saídas de todo o dinheiro da empresa? Isso é feito porque a gente chama de fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é do que você registrar em regime de caixa as entradas e as saídas, ou seja, ir lá no sistema, né? Ir lá no sistema ou numa planilha e falar: entrou X de vendas, saiu X do pagamento da luz, saiu Y do pagamento de água, e aí você vai informando, né? Então você vai listando as entradas e você vai listando as saídas, tá? Por que eu falo que é um regime de caixa, né? E é importante que você memorize essa questão de ser um regime de caixa. Por quê? O regime de caixa é o dinheiro que entra e sai naquele mês, né? Então, vamos dizer que você pagou uma conta em 10 vezes, era um notebook de 1999. Só que todos os meses ele sai 199, né? Esse 199 é o que eu lanço como o pagamento no meu fluxo de caixa, porque a gente está contabilizando o que saiu naquele dia e naquele momento da minha conta bancária. A mesma forma funciona a entrada. Eu dividi em 2 vezes os R$ 200 da compra do cliente. Recebi 100 num mês, vou registrar o que eu recebi naquele mês. Recebi 100 no outro mês, eu vou registrar no outro mês os outros R$ 100, tá? Conforme recebe. Por isso que eu indico muito você fazer essa organização de caixa e essa rotina de caixa todos os dias. Eu vou deixar para vocês uma rotina de caixa aqui embaixo, tá? Como é que você vai cuidar disso? Normalmente quem cuida disso é a tesouraria, é a parte mais operacional do negócio, né? Então quem cuida do dinheiro é o tesoureiro. É assim que a gente chama, é assim que você pode até criar uma função para uma pessoa, um administrativo, um auxiliar financeiro, um tesoureiro, e que tá tudo bem. E essa pessoa cuida dessa rotina de caixa. O que ela faz? Ela pega o extrato do banco e faz os lançamentos. Ela acompanha se aquele dinheiro que tinha que entrar tem que entrar e aquele conta que tem para pagar tem que pagar. E ela faz isso todos os dias. Por que todos os dias? Porque fazer todos os dias fica mais simples. Eu vejo muita gente cometendo um erro, que é um grande erro, de fazer uma vez no mês. Porque acha que isso é só mais parte contábil, isso aqui, que não é tão importante. E não, né? O que acontece quando ela comete esse erro de fazer uma vez no mês? Se sente atolada, fica difícil, nunca tem tempo. E aí, esse nunca tem tempo começa a ficar acumulado. Quando começa a ficar tudo acumulado, você não consegue mais ter as análises do mês. E não tem mais nenhuma análise do mês. E se você não tem nenhuma análise do mês, fica complicado você saber para onde você tem que ir. Então, qual é a frequência dos registros? É uma rotina diária de lançamento, para que você possa, no final do mês, sentar e falar assim: quanto foi de margem de contribuição? Quanto foi as minhas entradas? Quanto foi as minhas despesas? Teve muita diferença? Então, por exemplo, eu cometi um erro não faz muito tempo de não fazer as análises no final do mês, né? Então, teve 1 mês, 2 meses que eu não consegui fazer as análises, foi um grande erro que eu cometi, e foi ano passado. E o que aconteceu? Num desses meses, a minha conta de água que vinha R$ 80, R$ 70 todos os meses, passou a vir 200.
No outro mês veio 900. Se eu tivesse identificado no primeiro mês que ela teve um aumento muito significativo, eu tinha feito o quê? Falei, peraí, tem um vazamento aqui. E eu teria corrido atrás desse vazamento, teria corrigido antes de pagar mais R$ 800 a mais do que eu pago. Então, olha só, esses pontos é importante para a gente analisar. E você, como dona, precisa fazer essas análises. Assim, não necessariamente é você que vai fazer essas entradas, essas saídas. Se você já tem pessoal, você já pode contratar uma pessoa que vai ser financeiro, tesouraria, para fazer essas contas. Mas é importante que você saiba lá no final do mês resolver e analisar esses números, tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer essas análises. Agora, o que é importante? Eu falar, eu preciso dar acesso ao meu banco para um funcionário. O que a gente faz aqui na empresa? Duas das nossas colaboradoras, que é da parte financeira, elas têm acesso a todas as nossas contas, só que elas têm acessos limitados. Elas não podem fazer pagamentos nenhum sem que uma autorização, que é a gerente financeiro, que é a responsável pelos pagamentos, que no caso é uma das nossas sócias, faça essa autorização. Na ausência dessa sócia, quem faz as autorizações sou eu. Então é assim, elas não têm acesso a fazer autorizações de pagamento, mas elas têm acesso a visualizar o que entra e o que sai. Ai, mas ela não vai sair falando por aí quanto entra, quanto sai e não sei o quê. Olha só, quando você contrata alguém, você faz um termo de confidencialidade. A partir de um termo de confidencialidade, aquela pessoa ela não pode contar para outras pessoas o que está acontecendo, ainda mais dentro de um setor financeiro. Se você tem problemas de desconfiança que isso aconteça dentro do setor financeiro, você deve dispensar essa pessoa e contratar uma pessoa de confiança. Posso contratar um irmão, um tio, um sobrinho? Gente, não comendo trabalhar com família, tá? É muito ruim quando você precisa dispensar, chamar atenção, dar feedback, vir as caras, aí não fala com você no Natal. Então eu não recomendo, tá? Já saindo do nosso assunto financeiro, mas eu não recomendo. Mas tem uma pessoa de confiança para você, que seja o seu braço direito, que possa fazer esses registros aí e trabalha aí muito confiante na questão do termo de confidencialidade. Você vai dar acessos, mas você não vai dar todos os acessos a ponto dela conseguir tirar dinheiro da sua conta, tá bom? E além do mais, você vai estar fazendo essas análises por perto. Você não vai logo delargar ela aí para que ela não faça, tá? Não tem tempo para fazer essas análises, foi o que eu falei, delega. E aí eu vou deixar em anexo também aqui uma planilha para você fazer o controle do seu fluxo de caixa aí dentro da empresa, tá? Então é uma planilha em Excel, onde você vai conseguir fazer as análises do seu negócio e vai colocar algumas informações importantes. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Você vai classificar, ó, como uma entrada, como um pessoal, como uma saída. Então, ó, é um pessoal, é um Prolabore. Venho aqui, digito o valor da saída, digita a data de pagamento e a data atual. Ele vai automaticamente calcular para você que ele foi um valor pago. E a hora que ele for trazendo as informações, ele vai trazendo as informações aqui. Tá vendo? Então, ele vai somando as informações de acordo. Então, aqui você vai conseguir ver já os indicadores que a gente vai tratar na aula de indicadores, de margem de contribuição, se tá boa ou se não tá boa, as suas despesas fixas, as suas tarifas e tudo mais. Conforme você for lançando aqui direitinho, ele vai aparecendo aqui direitinho para você, conforme os meses, tá? Então, é importante porque aí você consegue já ter uma visão geral. Então, olha só que legal, você já consegue saber exatamente quanto foi que saiu, quanto foi que entrou, quais foram os totalizadores e resumir isso aí, o seu fluxo de caixa e ter mais praticidade no seu dia para você ver os seus números, né? Então, o fluxo de caixa, ele vai permitir que você enxergue isso numa rotina, é claro, diária, que você precisa colocar isso em prática, tá bom?